Vinha FM começando na nossa programação. Você sabe que quando nós iniciamos o Palco Vinha, vem coisa boa por aí. Hoje ele vem diretamente do estado de São Paulo, mas ele vem de São José para falar daquilo que Deus está usando a vida dele para fazer um dos vídeos mais visualizados da Vinha FM. Tô certo, Manete? É isso mesmo? Um dos vídeos mais visualizados do Instagram da Rádio Vinha é com ele. E ele fala a seguinte frase, abre aspas, música não é adoração. Você sabe de quem eu estou falando? Fábio Aposan, meu amigo Fábio, que bom que você está aqui, bem-vindo ao Palco Vinha. Pastorzão, que honra estar aqui mais uma vez, viu? Eu estou aqui, como é que eu posso dizer, com grandes expectativas para o que vai acontecer, né, nessa tarde. Eu sei que tem mais uma porção nova para essa tarde, né? Vamos ficar aqui em oração e na torcida também, acho que é bom. É bom torcer para dar certo aqui, depois nós ficamos fazendo. Eu sei que você, quando vem aqui, Deus usa, sempre. Também. As outras vezes usou e tenho certeza que vai usar agora novamente. Ó, o Fábio Aposan, além de pastor, homem de Deus, está sendo usado para poder liberar palavras para o ministério de louvor. Eu penso até que o Brasil demorou para ter esses acessos, né? Eu fico me lembrando, Ademar de Campos, sim, Asaf Borba, a própria Ana Paula Valadão, do Tempo do Diante do Trono, lá em 98, quando começou, né? Eu fico pensando, a adoração do Brasil foi amadurecendo, David Keelan, Davi Silva, e hoje eu vejo que é necessário que tenham outras vozes também ensinando aquilo que o Senhor quer, que é diferente de música e adoração, e não por menos você tem se levantado como essa voz profética. Você sente isso de Deus, que o Senhor te levantou para isso? Cada dia mais tem ficado mais claro para mim, né, pastor? Porque a gente percebe, né, da importância de passar um legado, né? Se a gente não tiver essa preocupação de passar um legado, e principalmente quando a gente vai para esse lugar de ser um pai de família e também de entender a responsabilidade de ter outras pessoas, sim, que precisam de um ensinamento, né? Afinal de contas, a gente também está vivendo um momento muito complicado, né? Porque a gente tem um momento onde as pessoas também não querem se sentar para ouvir. Verdade. Né? Mas isso não muda o fato de que alguém tem que assumir uma responsabilidade de falar para quem quer ouvir, né? Sim. Então eu acredito que isso é tão importante para a gente não cair naquele problema que até o livro de Juízes fala, né? Fala que surgiu uma geração que não conhecia, e aí o problema vai ser maior do que a gente possa imaginar. Em outras palavras, fala à próxima geração aquilo que Deus fez no nosso meio, né? Proclama a geração que está à frente o que Deus fez, libertou o nosso povo de Faraó no Egito, trouxe os milagres, abriu o Mar Vermelho, esse de testemunhar o porquê. Senão, as pessoas que chegam agora, vê só LED, vê só louvor, vê só o que está aparente e esquece que existe um propósito por detrás de tudo, né? Eu acho que nesse ponto que o senhor está tocando, pastor, eu acho que é justamente onde vem a nossa responsabilidade. Porque se a gente não comunicar aquilo que é base, aquilo que é fundação, né, tudo que está sendo construído em cima de algo que não tem fundação, a queda é questão de tempo, né? Sim. Por isso que hoje a gente enfrenta uma geração de pessoas que aparecem com uma velocidade absurda e desaparecem com a mesma velocidade ou até mais. Isso é verdade. Porque não tem fundação, né? Eu costumo dizer que grandes edifícios, eles não podem ser construídos em lajes de 15 centímetros. Né? Então, assim, crescer para baixo é algo que dói, gasta dinheiro, leva tempo, tem sujeira, né? Ninguém vê, né? Mas é isso que realmente vai fazer com que você seja alguém de confiança, não somente das pessoas, né? Mas, assim, de Deus, assim, confiar para você grandes coisas. Sim, eu inclusive estou me lembrando, para quem não sabe, né, o Fábio Aposan é homem de Deus, é baixista, mas é produtor. Eu posso dizer que boa parte da nossa programação tem influência do Fábio Aposan. Me lembro quando o Thales Roberto começou, né, e aquela loucura do estilo do soul music, do groove, crescendo dentro da igreja, e tinha a mãozinha do Fábio Aposan lá dentro da banda do Thales, produzindo, levando os meninos a entender o estilo musical e pregar a palavra através dessas canções. Como é que é pra você, Fábio, ter influenciado tanto a música cristã no Brasil como produtor?
e ao mesmo tempo ver que esse legado não parou, continua. Eu fico vendo, né, hoje outras bandas influenciadas com certeza pelo que vocês fizeram em Belo Horizonte, que é o caso do Eli Soares, né, que canta e toca o groove, e outros grupos musicais como a Sara, né, que é uma cantora que também tem um estilo musical voltado pro groove. Como que é para você ver isso hoje, depois de tantos anos do que você começou lá atrás? Hoje, assim, pastor, a gente vai percebendo que a gente não programa essas coisas, né? A gente vai fazendo, na verdade, com o coração certo, e eu acredito que esse é o segredo, né? Às vezes, quando as pessoas vêm me procurar, né? Fábio, eu queria produzir com você e tal, e eu sempre pergunto, né? E minha esposa faz uma grande brincadeira sempre, né? Ela fala assim, graças a Deus, a gente aprendeu a depender da bênção, porque depender do seu marketing é terrível, né? Porque já aconteceu de pessoas sentarem comigo, querer produzir, e eu falo assim, eu acho que é melhor a gente não fazer nada não, porque eu não vou conseguir te ajudar, porque a pessoa quer que você produza por conta dos nomes que você já produziu. E aí eu sempre chego num ponto, eu falo, olha, a fórmula do sucesso é você ser autêntico, porque Deus não unge cópias, Deus unge pessoas autênticas, Amém. né? E, então, assim, eu lembro que tudo que eu fiz com o coração certo. Né? Mas hoje, olhando para trás e vendo que Deus ainda quer que eu continue fazendo algumas coisas, isso traz uma responsabilidade maior ainda para mim, né? Sim. De entender que existem pessoas que ainda precisam ouvir, e uma das coisas mais sérias para mim hoje é poder abrir o coração para as pessoas e mostrar para elas aquilo que eu fiz que Deus não quer que elas façam. Olha só. Né? Então, quando você tem uma visão de reino de Deus, você para de construir o seu próprio império. Eu acredito que hoje as pessoas que estão desaparecendo é porque elas não estão focadas no reino. Elas estão focadas no próprio império, né? Elas acreditam que não, eu vou resolver. E aí a vida fica somente nisso aqui, que a Bíblia fala que é uma loucura você focar nas coisas daqui, né? Eu tô entendendo o que você tá falando, eu vou até tentar traduzir, você complementa se for isso mesmo. Uma vez eu vi um cantor frustrado, porque a música dele bateu 4 milhões de visualização. Eu tava chocado com a bênção que Deus tinha dado para esse cantor. Eu falei, rapaz, parabéns. Parabéns, uma música com 4 milhões de visualização significa que você está influenciando milhares de vidas. E se uma só receber de Deus, já valeu mais que o mundo inteiro. E aí esse cantor dizia assim, mas a banda fulano de tal investiu muito menos, fez muito menos, e olha só, tá com mais de 180 milhões de visualização. Aquilo me doeu no coração. Eu fiquei pensando, rapaz, mas será que ele está fazendo isso só por causa de visualização? Porque se o propósito for alcançar vidas e abençoar, ele já superou em muitas vezes o que ele poderia jamais ser usado para fazer. Então, eu percebo que é isso que você disse. A pessoa ela foca não é no propósito, é no fazer. Nossa, todo mundo tem agora esse telão de LED, essa interação. Todo mundo agora tá fazendo, né? O Renato tá aqui que é guitarrista. Todo mundo agora tem uma quad. Então agora eu preciso ter uma quad. Para quem não sabe o que é uma quad, é uma pedaleira que custa o preço de um carro. E se o guitarrista não tem essa pedaleira, meu Deus, eu estou para trás, né? Sim. É difícil isso, né? Por isso que a gente tem que passar esse legado do jeito certo, pastor, porque se a gente não passar o legado, se a gente não explicar o porquê é que nós estamos fazendo, para quem que nós estamos fazendo, né? E o propósito de tudo isso, de entender, né? O profeta Jeremias, né? O apóstolo Paulo, ele falam as mesmas coisas. Eles falam que o chamado é desde o ventre. Sim. Então, assim, diferente do que muita gente tem ensinado por aí, em alguns casos até pregado, né? Vamos colocar esse pregado entre aspas, né? Eles falam que você pode ser o que você quiser, mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia não é esse negócio, né? Deus não espera você nascer e falar assim, deixa eu ver para onde ele vai para eu ver o que ele vai fazer. Não, é antes de você sair da madre, né? Sim. Então, qual é o nosso problema e o nosso maior desafio hoje, que eu acredito que eu faço parte dessa geração que precisa passar esse legado, que é a geração dos bastidores, né? Hoje, quando a gente entra em algumas igrejas que têm grandes estruturas, a gente consegue ver um paralelo dos grandes eventos, assim, guardado as proporções, mas o senhor vai entender o que eu vou falar. Guardado as proporções, mas você consegue ver similaridades, assim, por exemplo, de estrutura que tem, por exemplo, num Rock Hill. Sim. Em algumas igrejas tem uma estrutura, né? Assim, tem iluminação, tem LED, tem fumaça, tem mídia. Tem profissionais para poder gerir aquilo, iluminador, tem o contra-regra, tudo. Exatamente. Se a gente não explicar como é que tem que ser feito, eles vão trazer o ambiente lá de fora para dentro da igreja. Verdade. E assim, talento
o máximo que pode fazer é impressionar seres humanos, né? Talento não traz a presença, né? O que traz a presença é uma vida, né, consagrada aquilo. Por isso que quando eu vou em vários departamentos assim de música, quando eu tô tendo um tempo com eles, eu incentivo a liderança e os pastores, né? Sim. A eles terem momentos de culto com igreja vazia. Porque quando o ministro começa a ministrar, falar intenso, se arruma, né, com igrejas com bancos vazios, cadeiras vazias, e ele fez com a mesma intensidade, com a mesma intrepidez e com a mesma alegria, aí ele está começando a entender para quem que ele está fazendo. Isso é maravilhoso. Né? Então, assim, essa é a nossa missão. Nós precisamos mostrar, por mais que a sua igreja tenha estrutura, porque hoje é mais fácil de você achar igrejas que têm estrutura do que há tantos anos atrás, que não era tão comum. Hoje é comum você chegar numa igreja, você chega numa igreja e tem um painel de LED lá atrás. Sim. Antigamente, para gravar um videoclipe, demorava achar um lugar com LED. Exatamente. Hoje em dia, qualquer igreja... Era tudo no meio da rua, né? Exato. Fazia, né? Tinha uns clipes bem feios, inclusive. Exatamente. Né? Umas encruzilhadas. Mas assim, aonde eu tô querendo chegar é o quê? Nós precisamos mostrar para eles que não é da mesma forma, né? É por esse motivo, né, que ficou tão assim desequilibrado, né? Por isso que começou o pessoal, não, qualquer um pode louvar a Deus. Não, a Bíblia realmente fala isso mesmo. Mas onde Deus habita é nos louvores do povo dele. Isso. Né? Então a gente tem que trazer esse equilíbrio, porque senão a gente vai... Não tem diferença. Isso que você falou ficou perfeito. Tem um cantor que ele começou a chamar de medalhões do gospel, né? Aqueles que queriam defender a adoração, falar que a adoração é algo importante e dizendo assim que Deus falou para ele, deixa ele me adorar. Mas o que você disse é verdade. Os filhos é que possuem a verdadeira adoração. Né? Quando a Bíblia fala da boca dos pequeninos, suscitaste o perfeito louvor, a Bíblia estava dizendo dos filhos. Sim. Os pequeninos são aqueles que são chamados segundo o seu propósito, né? São aqueles que Deus escolheu. E, no entanto, a gente vive essa confusão de que é o seguinte, qualquer um pode prestar adoração a Deus. Não. Somente aqueles que foram justificados pelo sangue estão capazes de entregar ao Senhor louvor. Agora, claro, uma vez que você crê que pode ser perdoado crendo em Jesus, você se torna apto. Mas se você não é filho, seu espírito não está nem vivo. Seu espírito está morto. Como é que você vai adorar se seu espírito está morto, né? É por isso que tem gente que fica bravo comigo, né? Nessa questão, quando eu falo que música não é adoração. É porque na cabeça de muita gente, adoração é música. Né? Então quer dizer que alguém que tem uma vida totalmente desregrada só porque ele está cantando uma música da harpa cristã, ele é um adorador? Não. Sim. Adoração é uma vida. Adorador é um marido excelente, uma esposa excelente, é um filho excelente, é um cidadão. Sim. Né? Por isso que Jesus ele deixou claro com aquela conversa com a mulher samaritana. Ele falou assim, ó, o tempo chegou que quem me adora vai adorar em espírito e verdade. Ele não precisa estar no lugar onde o ambiente promove aquela coisa toda, né? Sim. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente vai cair nesse lugar que é perigoso. Sim. De achar que tudo é tudo e é assim mesmo que faz. E é por isso que a gente tem hoje essa geração de pessoas que escreve o que é bonito, mas não é o que a Bíblia diz. Eu vou falar, então, a frase de uma... não vou dizer hater, não, porque eu imagino que não deve ser hater, não. Você não tem haters, né, Fábio Aposento? Não, quase nada. Não tem nada de hater. Ninguém fala mal de você nas redes sociais, eu tenho certeza. Mas assim, é porque as suas verdades, elas são fortes, aí o pessoal fica meio sentido. Mas eu vou dizer que essa irmã, ela é uma incentivadora. E aí ela mandou a mensagem da seguinte forma. Fábio Aposento disse... Música não é adoração. E aí eu devolvo o que ela falou pra você aqui, ao vivo, no nosso Palco Vinho FM. De onde você tirou isso, Fábio Aposento? Da Bíblia, né? Porque não foi de nenhum gibi que eu tirei esse negócio, né? As pessoas têm que, assim, ó, falar a verdade é maravilhoso. Porque, assim, pastor, eu como um profissional da música, isso é uma coisa que eu sempre gosto de trazer equilíbrio, né? O senhor também é um profissional da música, está envolvido com isso. Sim. E eu vou dizer algo aqui que eu espero que não assuste mais as pessoas. Sim. Mas a gente que sabe manipular a música, sim, né? Se a gente manipula a música, a gente também consegue manipular pessoas, sentimentos. Sim. Porque a música, ela vai literalmente invadir o quê? O sentimento das pessoas. Verdade. A música, né? Os estudiosos da mente humana falam que existem 3 coisas que marcam a vida de qualquer ser humano. Eles falam que é perfume, comida e música.
Que coisa. Essas 3 coisas, elas vão te levar para algum lugar que vai te trazer uma boa lembrança ou pode te levar para um lugar que você não gostaria de ir. Sim, são âncoras emocionais, né? Exatamente. Então, assim, quando eu falo que nós sabemos lidar com isso, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque nós, como profissionais, vamos dizer dessa forma, a gente consegue mexer num ambiente sem a ajuda do Espírito Santo. Sim. Usando apenas as ferramentas naturais. Exatamente. Então, assim, qual é a nossa responsabilidade de trazer esse equilíbrio? A música é uma ferramenta fantástica na adoração. Eu gosto de dizer que o departamento de arte da igreja é o João Batista do culto. É aquele departamento que, primeiro, não vai funcionar igual, assim, a qualquer outro departamento. Não tem como funcionar. Porque, assim, nós temos um time de diaconato, por exemplo, ou como algumas igrejas estão chamando de voluntariado. Você consegue fazer uma reunião que você resolve 2 meses, 3 meses de culto. Uma reunião. Ó, gente, Santa Ceia é assim. Quem vai receber os visitantes é assim. Não é assim que funciona? Sim, pastor? vamos entregar a revistinha na porta. Entendeu? Quem aceitar Jesus tem que sair por aquele corredor. Tá? Uma reunião resolve. Departamento de arte não é assim que funciona. Departamento de arte, primeiro, se o camarada não entrar sabendo e lendo as linhas pequenas do contrato, que necessita de manutenção individual e manutenção coletiva, ele já não está apto. Né? Isso eu estou falando da parte natural, porque se a gente for para a parte que é mais séria, que é ser um ministro, né? Já tem um item da lista que é boa reputação. Se o cara não tem isso daí, já segura um pouco aí, mas a gente não vai entrar nisso agora, não. Você fica no banco um pouquinho mais. Então, assim, quando eu falo sobre isso da música, né? Que a música não é adoração, mas a música, ela tem uma responsabilidade muito grande na reunião. Sim. É porque o que o pessoal precisa entender é que o que vai promover um ambiente favorável na reunião não é o repertório que foi escolhido, mas é a vida que ele tem antes de separar o repertório. Verdade. Não tem a ver só com a parte natural, mas vem do espírito, né? Exatamente. Então, assim, por que um pastor precisa estar sensível um pastor local e pastor de ofício, desde o ventre, né? Eu não tô falando pastor de diploma, tô falando aquele pastor que Deus chamou ele para ser pastor. O camarada, ele tem que ficar a semana inteira conectado com Deus, limpando a mente, não sentando em qualquer roda. Ele tem que estar atento, ele tem que estudar, ele tem que saber, né, onde estão os textos, ele tem que manejar a palavra. Manejar a palavra. A Bíblia fala sobre isso, né? Aí o camarada, ele fica a semana inteira, Deus comunica o que ele tem que fazer e o departamento de música não vai ter esse comprometimento. Então, assim, se música fosse adoração, então, assim, por que existem alguns ambientes que Deus não se manifesta quando o departamento de música está tocando? Olha aí. Essa é a pergunta. A grande verdade é essa, tá faltando o principal, né? Sim. E não é música. Uma coisa legal também, as pessoas dizem assim, o que você prefere? Né, num avião, a asa esquerda ou a asa direita? Isso é muito bom, né? Porque isso é o que traz o equilíbrio, né? A asa esquerda, vamos colocar dessa forma, né? Ou vamos deixar claro assim, né? Porque no tempo que a gente está vivendo, falar esquerda ou direita é complicado. Exatamente, mas, assim, não vai colocar. Mas uma asa, a gente precisa entender que eu acredito que é uma asa que, se não der para escolher a outra, pelo menos essa daqui segura, que é o quê? Conhecer o Deus que você está falando, ter uma vida dedicada a Ele, ter uma vida de submissão a uma liderança, porque é outro problema que nós enfrentamos também nos departamentos de arte, né? Porque o artista, assim, ele tem um problema de se submeter. Ele não quer submeter a ninguém, né? Exatamente. Ele acha que ele é independente, não vai fazer nada, ninguém pode dar uma opinião. E se der a opinião, fica dodói. Também não vou ajudar mais. Meu Deus. Então, assim, essa, digamos aqui, é uma asa, né? A outra asa é o quê? É a excelência. Aí é manutenção individual, manutenção coletiva. É você abrir mão de um tempo para você fazer algo melhor. Se você tiver essas duas, o seu departamento decola. Sim. Agora, se você não quiser fazer essa outra parte... Aí, meu amigo, em outras palavras, tem que procurar outro departamento para você. Mas isso eu acho interessante. As pessoas, elas ficam chateadas porque, às vezes, outros irmãos estão sempre tocando. Isso aqui todo mundo que está acompanhando vai saber. Tô lá na sua igreja e aí você olha e fala, é a equipe de fulano que vai tocar hoje, e aí a outra equipe falta culto.
não vai para poder prestigiar os outros irmãos da outra equipe. E é uma briga interna, é aquela coisa, porque panelinha, não, esses aí eles são os queridinhos, né? Esses aí são o Roberto Carlos da igreja, só tocam uma vez por ano e se não tiver 10 toalhas brancas e uma garrafa de água mineral, eles não tocam, né? Então é importante minar essas divisões e saber que é servir a Deus com excelência e parar de milindre, né? Tem que ter. Pastor, assim, por isso que eu falo, né? E aí eu entro naquele lugar onde tem gente que não gosta de ouvir essas coisas, mas eu acredito que isso é minha função também, né? Tem que fazer, coisa. né? Mas assim, pastor, por isso que eu falo da importância da gente entender. Por mais que a sua igreja tenha projeção, por mais que a sua igreja tenha estrutura, e às vezes a estrutura até parecida com grandes eventos que só estão promovendo entretenimento, Sim. O que nós fazemos é totalmente diferente. Então, assim, esse tipo de comportamento é um típico comportamento de quem não entendeu que é um ministro, né? Então, assim, quando a gente vai levar para a palavra, que aí é onde vai começar, porque assim, eu gosto de colocar os textos, porque aí se a pessoa fica com raiva de quem escreveu, não fica com raiva de mim. Mas assim, a Bíblia fala, né? Em 2 Coríntios 5, 17 e 18, fala que você é uma nova criatura, né? As coisas velhas já passaram. Aí o versículo 18 fala, você foi reconciliado com Cristo, tal. Deus reconciliou você por meio de Cristo Jesus, tal. E no final ele fala assim, e nos deu o ministério. Aí fala assim, ministério da reconciliação. Essa palavra ministério você encontra em Coríntios 4 também, onde ele fala que nós somos ministros de Cristo. O problema é essa palavra ministro. Porque essa palavra no original é uma palavra chamada ruperetas. É mesmo? É. Ruperetas. Essa palavra ruperetas significa exatamente remador inferior. Quem eram os remadores inferiores? Eram aqueles camaradas que ficavam escravos, algemados na parte de baixo da embarcação. E eles eram os responsáveis de fazer a embarcação chegar no seu local de destino, com uma diferença. Eles não aparecem. E se o navio fosse um navio de guerra, por exemplo, que essa palavra rupereta também se refere a esse povo, se tivesse afundando ou não, eles não poderiam parar de remar. Então, olha só, o que eu acho mais bonito na palavra é isso. Nós somos ministros. Aí ele fala assim, nós somos ruperetas. Então, assim, um ministro genuíno, primeiro sentimento que ele tem no coração, eu não preciso aparecer. Ele tá lá para cumprir a função. Entendeu? Segundo ponto, eu sou responsável de fazer essa embarcação chegar no seu local de destino. Ou seja, você vai ter prazer de promover as pessoas que estão próximas de você. Que é isso? Então, assim, quem tem um sentimento de ministro, ele tá de olho na recompensa eterna. Quem tem um sentimento artístico, ele quer a recompensa agora. Por isso que ele se incomoda com o número de visualizações, por isso que ele se incomoda se não curtiram a foto dele ou não no Instagram. Por isso que ele escolhe quais são as reuniões e por isso que quando acaba a parte da música, ele sai e não quer ouvir o que o pastor quer pregar, porque ele não reconhece que Deus vai compartilhar mais alguma coisa que vai mudar a trajetória da vida dele. Eu acho que assim, hoje nós estamos mais cercados de artistas do que de ministros. Nós temos que resgatar isso. Sim. De um povo que... Sabe aquele negócio de resgatar aquela cultura do povo que tinha nas igrejas que tinha o reto projetor? Sim. Eita, essa época era boa, hein? Tinha que escrever à mão a letra da música para poder colocar. Esse menino não sabe o que é isso. Sabe não. Gabriel Manetti não sabe de jeito nenhum. Sabe o que é reto projetor? Reto... Ele falou que sabe não. Sabe aquele negócio de você ficar o louvor inteiro com a letra de ponta cabeça? Que a irmã, né? A irmã deixava o louvor o tempo todo de ponta cabeça. Os bancos de madeira, banco de madeira, né? A gente não tinha estrutura, mas a gente tinha um negócio naquelas reuniões. A gente tinha um povo que queria Deus. Amém. Né? Então, assim, ó, por que a gente não pode usar essa grande estrutura que Deus tem abençoado algumas igrejas e a gente coloca ali em cima ministros ao invés de artistas? Então, assim, o que está faltando também, agora eu vou trazer essa bucha um pouco para a liderança também. O que falta também para algumas lideranças é coragem. Sim. De colocar todo mundo no banco e falar assim, a partir de agora, enquanto não arrumar esse negócio, só vai ter uma voz e um violão. Eita! Aí complica, hein? Porque o que acontece? A gente está mais preocupado em o formato da reunião tá funcionando.
Não, tem que ter a música, tem que ter não sei o que lá, mas assim, você vai colocar pessoas onde essas pessoas estão comprometendo o ambiente de culto. Então, assim, você tá querendo agradar quem? É essa a conversa, né? É melhor parar. Essa conversa que o Fábio Aposan tem com os ministros de louvor. Não por menos Deus está te levando nas igrejas do Brasil. Tô percebendo por quê. Mas vamos fazer uma coisa, eu vou fazer um intervalo no Palco Vinha FM na volta. Pra ele beber água. Não, tem que beber água aqui. Você bebe mais água na sua casa. Por quê? Na volta, eu quero que ele dê o recado que ele sempre dá lá no Instagram dele. O Fábio Aposan, você que não sabe, foi o baixista do Thales Roberto, produziu o Thales, produziu uma galera famosa, mas hoje Deus está levando ele das igrejas para ajudar muitas igrejas no louvor, conversando com os ministros, conversando. Tá aqui o Renato, guitarrista. Deus usou o Fábio Aposan para falar na vida desse irmão aqui, não foi, Luiz Albino? Deus está restaurando a vida desse irmãozinho aqui. E Deus vai fazer na vida de quem está acompanhando também a gente. Então, na volta, ele tem um negócio no Instagram que ele fala assim, guitarrista. Isso. Você guitarrista, eu tenho um recado para você. Então, na volta, nós vamos dar recado para pelo menos 3 irmãos da igreja. Guitarrista, baterista e não sei, e o tecladista, que aí Deus já fala com o Luiz Albino aqui já. Então, não sai daí que Fábio Aposan está liberando palavras. Ele tá dando lugar aqui, hein? Tá dando lugar na Vinha FM, aqui no Palco Vinha FM. Não sai daí, falando sobre os ministros de louvor, a gente já volta. Estamos de volta, é o Palco Vinha FM, recebendo hoje o querido Fábio Aposan. Fábio Aposan, que é homem de Deus, ele é baixista, é produtor, foi uma das mentes brilhantes que produziu Thales Roberto no auge da sua carreira e continua até hoje produzindo, lançando e principalmente pregando a palavra de Deus. Ele que está aqui em Goiânia, por isso nos visitou aqui na Vinha FM, e nós estamos falando sobre o que Deus usa ele para falar com os músicos, na igreja, né? Eu vejo o Fábio, eu me lembro muito daquelas irmãzinhas do Cox, profeta, né? As profetisas que chegavam e diziam assim, irmão, Deus manda te dizer, não é só de teclado importado e não é só de firula que o reino de Deus é feito. Eu sinto que você tá assim, na linha ali, viu, Fábio? Sendo usado por Deus para falar. Alguém tem que ter coragem, né, pastor? Alguém tem que ajudar esse povo, né? Mas assim, ó, os artistas, né, eu gosto de chamar dessa forma porque quem mexe com arte é artista, né? Verdade. Mas eu acredito que a gente está nessa estação que é tão bom nós termos os nossos momentos, né? Porque o assunto que precisa ser resolvido com os artistas tem que ser cultos fechados, né? E com segurança também, é importante. Sim. Isso, inclusive, é interessante. A gente, às vezes, quer tratar assunto de casa no lugar público, né? Não é o lugar para poder tratar. Eu vejo essa falta de sabedoria, não é só no meio da música, muitos lugares, mas é pegar um assunto que a gente deveria chamar para a mesa. Sim. Senta todo mundo aqui. Agora, ó, foi legal o culto, amém, mas agora nós precisamos melhorar isso, melhorar aquilo. Só que ao invés de tratar como família, no secreto, na intimidade, né? A pessoa vai para o microfone do evento. Sim. E trata de assuntos particulares no público. Não pode isso, né? Isso é deselegante, é desnecessário, né? E assim, olhando dentro do nosso contexto, né? A Bíblia fala que nós somos representantes do reino de Deus. Sim. Então, assim, se a gente foi comprado, nem o nosso nariz nos pertence mais. Verdade. Então, esse negócio de falar o que tá pensando, pronto, falei, isso não combina com o ministro, né? Tem coisa que você tem que colocar na balança.
se eu falar isso, se eu fizer isso aqui, eu vou trazer mais benefício ou malefício para o evangelho? Sim. Eu acho que está faltando um pouco desse bom senso, pastor. Sim, e eu percebo também, isso eu ouvi até do Fernandinho, né? Observando muitos prêmios. Me lembro do Spotify premiando grandes cantores do gospel com o maior número de visualizações, né? São troféus incríveis mesmo. Pessoas que alcançam números, né, dignos de louvor. Fala, rapaz, como que pode? Na música cristã entrando, por exemplo, na Hottest 100 da Billboard, né? Da Hillsong e tudo mais. Mas o Fernandinho dizendo, olha, nós precisamos colocar sempre Cristo no centro. No dia que Cristo sai do centro, aí entra a opinião, entra o que eu sinto. Olha, eu falei mesmo, porque é isso que eu penso e ponto final. E não o que Jesus pensa ou o que Jesus faria, né? Eu acredito que as pessoas, por falta, né? Apesar desse texto de Oséias, né? Falar, né? Que o povo está perecendo, o povo está se dando mal porque lhe falta conhecimento. A bronca ali, a dura, quando a gente vai olhar o texto com calma, a dura ali, a correção não é para o povo. Sim. Né? A correção ali é para o sacerdote. Sim. Né? E ele fala coisas ali realmente que são pesadas assim de se ouvir. Mas o que nós não podemos deixar de lado é o quê? Porque às vezes a falta de conhecimento bíblico faz a gente esquecer alguns textos, que eu gosto de dizer que esses textos, tem alguns textos que são específicos para aqueles que conhecem a verdade. Sim. Né? Existem vários, né? Mas quando você também pega o texto de Gálatas lá, onde fala que de Deus não se zomba, certamente que você plantar, você vai colher. Eu aprendi uma coisa maravilhosa para minha vida, pastor. Eu sou responsável por aquilo que eu falo, não por aquilo que eu ouço. É isso. Mas você como um ministro, você como uma pessoa que, se Deus te deu uma relevância, se Deus te deu uma voz, você precisa entender que você é um representante. Sim. Né? Então, assim, falar o que vem na cabeça... Isso é loucura. Né? Eu tenho aprendido isso para minha vida, pastor. Por mais que algumas pessoas tenham me convidado para ir em várias igrejas, não somente no Brasil, mas fora do Brasil. Eu acabei de chegar de fora do Brasil, vou voltar de novo esse ano. O que a gente precisa entender é uma coisa. Essa é a minha cabeça. Por mais que eu tenha ido em vários lugares, eu tenho uma consciência. Eu não sou o pastor do planeta. Sim. Então, assim, quando eu chego numa igreja, a minha primeira função é o quê? Eu chego no pastor local. O que o senhor quer que eu faça? Até onde eu posso ir? Como eu posso servir? Exatamente. Né? Porque eu não posso chegar com uma bandeira e falar assim, não, tá tudo errado isso aqui. Não, não é assim. Se alguém chegar na minha casa e falar assim, esse sofá aqui é feio, tá no lugar errado, eu vou falar, você pode ir embora, por favor? Então, a gente tem que ter educação, a gente tem que ter bom senso. Sim. Então, o que eu vejo muito hoje é que as pessoas não estão tendo dimensão do estrago que elas estão fazendo. A internet deu uma potência na fala das pessoas e elas não perceberam, né? É aquela sensação que você fala de maneira inconsequente, achando que porque a conta na rede social é sua, achando que porque você tem a sua opinião e problema de quem não gostar, quando na verdade tudo vai produzir algo. O que você quer produzir? Essa é a questão. Exatamente, pastor. Então eu não consigo entender o que é que esse povo está tomando, quem é que ensinou esse povo dessa forma, né? Daquele negócio de pronto falei. Sim. Né? Ou de falar assim, não, porque tem que acontecer assim, porque tem que ser assim. Não, por isso que toda vez que eu vou falar, eu falo, a Bíblia diz. Isso. Né? A Bíblia diz. A Bíblia diz. E mesmo com isso, já teve situações de alguns pastores que eu respeito, né? Chega em mim e fala assim, Fábio, você precisa ajustar isso e isso. Você fala, muito obrigado. Porque se você também tem um coração ensinável, você vai cada vez mais longe. É isso mesmo. Agora, eu não consigo entender o que tá dando na cabeça desse povo, entendeu? Não, vou fazer uma live, vou falar, vou me posicionar e não sei o que lá. Não é assim que funciona, entendeu? A gente tem que ter um sentimento, né? Que o quê? Que nós somos corpo de Cristo, né? É isso. É aquela coisa, a música, na verdade, ela vem para apoiar o que Deus está fazendo. Exatamente. E não o contrário. Não é a igreja que está lá para apoiar a música, né? Exatamente. É só a ferramenta que vai apoiar o mover que Deus já estabeleceu. Uma coisa legal que você faz lá no seu Instagram, e é sucesso, são os recados. E eu acho massa porque a gente manda para os nossos amigos. Então eu já peguei vídeo do Fábio Aposan na internet e falei, não, é com você. E aí eu já encaminho, olha aí, ó, o que Deus tá mandando te falar. Já manda pro Renato aqui, né? O Renato é guitarrista, eu falo, Deus falou com você hoje, servo. Olha lá, revelando pro profeta. E eu sei que esses recados, eles repercutem. Primeiro, como que é ver a reação do povo? Porque tá cheio de músico que vê os vídeos lá e fica chateado. Não, é muito engraçado, porque eu lembro uma vez, né, uma situação... Porque assim, pelo fato da gente também estar nessa posição de produtor musical, né, e direção musical... A todas as bandas que eu passei trabalhando, né?
eu fiz direção musical. Então, querendo ou não, a gente acaba pegando o sotaque, né? A gente começa a entender cada vez mais um pouco mais de cada instrumento, até mesmo porque na hora de fazer um arranjo eu preciso disso, né? Para saber o que vai em cada lugar. E aí a gente começa a falar de coisas que a gente começou a ver demais em lugares, né? E eu lembro uma vez, quando eu fui gravar até o vídeo falando dos guitarristas, né? Aconteceu um negócio que foi muito engraçado, que eu liguei pro Cacau. Eu falei assim, Cacau, me diga o que você gostaria de falar que você não pode, mas eu posso. E aí ele Cacau Santos, rasga o verbo, fala tudo. Cacau é muito engraçado, porque assim, a gente tem realmente nós passamos muitos anos assim juntos, né? E aí a gente começou aí ele começava a falar as coisas, eu começava a dar risada, porque por mais que eu entenda do que eu quero com relação aos instrumentos, ele começou a falar de coisas particulares assim mesmo, né? Falando porque essa mudança que teve na música, né? E aí eu peguei no pé mesmo assim dos guitarristas, né? Porque hoje tem muito guitarrista que ele não sabe fazer o acorde, né? Na verdade, ele só usa uma corda só, né? Ele põe aquele pedalzinho do Lang Lang, né? É o Big Sky. Acabou. Aquele pedal da muriçoca, né? Do pernilongo, né? Que fica voando aquele negócio. Muito bom. Mas assim, a gente fala todas essas coisas assim com um tom assim de brincadeira, né? Mas na verdade, por trás tem um apelo, né? Os brasileiros têm uma musicalidade incrível. Sim. Entendeu? A gente precisa resgatar isso de uma forma. Nós não podemos ficar só copiando o simples, né? Nós precisamos pegar a raiz brasileira que tem muita qualidade musical. Exatamente. O que a gente faz, sabe? Se a gente pega do norte ao sul do país, se você pergunta para um cara, você fala assim, você toca o quê? Se ele falar, toca o samba, por exemplo, você já arrumou um problema, porque você tem que saber qual samba que é. De tanta... assim, do leque ser tão extenso. Então, assim, a musicalidade que nós temos, né? A gente... E essa religiosidade extrema, né? Porque vem um povo e fala assim, não, porque o vento do Espírito soprou para isso. Gente, eu vou te falar um negócio. No dia que a presença de Deus se manifestar por causa de um estilo musical... Isso é a coisa mais ridícula, essa é a coisa mais rasa que eu já ouvi na minha vida. Deus, na verdade, criou os estilos todos, né? Sim. Todos o adorarem. Mas isso é interessante, é porque as pessoas elas querem uma opinião e não querem necessariamente conhecer a palavra, né? Exatamente. Tem que conhecer, vamos falar do que está escrito na palavra. Uma coisa legal, o Cacau Santos fez um workshop e aí ele conta de uma história que envolve você. Cacau Santos até então não tocava com Thales Roberto e aí... Thales Roberto olha pro Fábio Aposan e diz assim, mas Fabinho, mó cara de pedreiro que esse guitarrista tem. E aí você responde, na história do que o Cacau Santos contou, você vai ver a mão de pedreiro, a marretada que ele dá nessa guitarra. Cacau, assim, eu conheci o Cacau, eu tocava também, mas eu gravava muito nos estúdios da Banda Gerd. Sim. Lembra a Banda Gerd, né? Faz tempo, hein? Banda Gerd, né? E assim, tem uma gratidão imensa, né? Infelizmente, né? Recentemente o Carlinhos da Banda Gerd, ele faleceu, aquela coisa toda, mas eu tenho uma gratidão imensa por toda aquela família, né? E eu lembro que em um desses momentos de gravações, né? Toda semana eu tava lá gravando. Em uma das gravações me apresentaram o Cacau, né? Quando eu vi ele tocando, eu falei, rapaz, esse cara, ele toca diferente. Tem um swing, né? Ele toca diferente, assim. Aí eu fiquei de olho, né? Enfim. Aí, logo depois, assim, foi quando a gente foi produzir juntamente lá com o Thales, o Na Sala do Pai, em Minas, né? E aí, depois de um ano, o Thales me ligou e falou assim, eu preciso que você venha comigo. Você precisa montar uma banda pra mim aí, né? Eu preciso de você, tal. E aí... Eu lembrei de quem? Do Cacau. Na hora. Eu falei assim, tem um cara que vai conseguir fazer o som pra gente também. Filho da Dona Maria. Dona Malte. Dona Malte. Aí, quando eu lembro do Thales no solo falando assim, ó, vem pra cá, Cacau Santos, filho da Dona Malte. Da Dona Matilde. Dona Malte. Aí o que acontece? Quando ele começou a tocar, eu sabia, né? Porque... assim, era diferente. Mas esse projeto, eu participei de vários projetos, né? Sim. Mas esse projeto, assim, do Thales, teve algo especial naquele projeto, assim, né? O povo que foi reunido, né? A unção de evangelista que o Thales carrega, que é muito forte, né? Então, tudo isso acabou colaborando, né? Mas o Cacau foi um negócio muito engraçado, né? Porque
quando ele chegava e assim, eu até brinco com o povo, né? Eu falo assim, eu orava pouco, né? Porque quando eu fui ver na banda, eu sem perceber, eu coloquei 2 pernambucanos junto. É mesmo? Né? Aí imagina só, esse povo fazia... Tem música que eu sei deles, de regional mesmo, né? Do carnaval lá de Pernambuco, de Recife, porque assim, quando às vezes a gente tava no avião, cansado, aí eles começavam a cantar essas coisas, eu começava a rir, porque eles são muito engraçados, né? Meu Deus Então do assim, céu. teve uma época que ficou o Cacau e o Juninho também pernambucano, Sim. o Juninho saiu e veio o Felipe Cruz, que também era outro pernambucano, né? Mas assim, eu tenho uma Maravilha. gratidão muito grande, assim, por esse povo. Ó, eu posso dizer, essa banda, essa formação aí fez um estrago, Era mas diferente. colocou música em parada de sucesso. Assim, eu me lembro de uma semana que eu peguei e falei assim, ó, deixa eu te falar, onde você vê Fábio Aposan, Alexandre Aposan, Cacau Santos e no teclado o Cruz, você pode ter certeza, você vai ver um sonzeira. Porque não tem lógica, como vocês eram um quarteto incrível, né? Sim. Ali o segredo ali, pastor, é o que eu tento ensinar para muita gente, né? Quando você vai olhar de uma forma muito fria, né? Você percebe que a música, ela não é tão complexa, né? A execução não é tão complexo de se fazer. Sim. Quando você vai ouvir coisas que são boas, assim, realmente de se ouvir, né? Você precisa, assim, de um nível, assim, de estudo, de dedicação. Na verdade, isso aí é cartilha básica que você tem que seguir. Para executar. Mas hoje, o que eu tenho percebido que tem faltado em muitos departamentos de música é um ingrediente básico que a gente nunca abria mão. É o quê? É deixar de ser um departamento e virar uma família. Uau, isso é incrível. Entendeu? Sim. Então, assim, departamento, eu sempre falo isso. Onde eu vou, departamento que não come junto, que não se reúne junto, fora dos ambientes de trabalho, eles não devem fazer nada junto. Você leva com essa seriedade a comunhão das pessoas do departamento de música. Porque quando você traz para a palavra, piora mais ainda. Porque, assim, o único lugar onde Deus ordena a sua bênção é onde tem unidade. Verdade. Deus, quando desce para ver a Torre de Babel, ele olha e fala assim, ó, porque esse povo é um, fala a mesma coisa e sabe o que estão fazendo, ninguém pode parar eles. Quem falou Amém. isso foi Deus. Amém. Quando você vai para 1 Coríntios 10, 1:10, ele fala a mesma coisa. O apóstolo Paulo fala assim, pelo amor de Deus, que vocês falem as mesmas coisas. Que vocês tenham o mesmo modo de pensar e que não haja entre vocês divisões. Olha aí. Então, assim, aí você olha, vamos olhar para o mundo corporativo, as maiores empresas, eles não abrem mão dessas coisas. E é por isso que eles crescem. Então, assim, hoje, se a gente não tomar cuidado, por isso que eu acho perigoso as igrejas que hoje correm o maior risco de estar colocando um departamento de música que eles não deveriam colocar, são igrejas que têm grandes estruturas. Porque as pessoas não entenderam que elas estão ali para servir e para somar. Na verdade, elas querem usar a estrutura para se promover. Então, assim, viver como família é você entender que vai ter quebrar-pau, mas não mexe com o meu irmão, não fala da minha mãe. Sabe aquele negócio? Sei, você não fala não que é minha família. Exatamente. É aquela unidade que falou, nós temos defeitos, mas nós nos amamos. Então, o que ninguém sabe é que quando a gente subia para tocar, não era somente um repertório. O que ninguém sabe é que quantas vezes a gente se juntou para pagar, por exemplo, ou um conserto do carro de alguém que bateu o carro porque entrou num acidente. Sim. Ou porque a esposa queria ganhar neném em um hospital específico e não tinha como pagar, a gente se juntou e pagou. Olha aí. Então, quando subia, não era uma banda, subia uma família. O que é isso? Então, eu gosto de falar sobre isso. A musicalidade é importante, mas quando você tá com gente que você gosta, você não tem problema de ensaiar, você não tem problema de se submeter, e mesmo que vocês tenham algum momento de desavença, que isso é natural, né? Vocês vão resolver rápido. Por quê? Porque é uma família. Agora, quando existe um departamento que não tem isso no coração, o nome disso não é departamento, pastor, é bomba relógio. Daqui a pouco vai estourar alguma coisa. Que é isso? E eu acho que isso aí deve dar um temor no coração de muitas pessoas, porque a gente sabe que tem muita gente lidando só o seguinte, encontra pra tocar e depois tchau. Não tem nem comunhão depois que ministrou. Isso é loucura. É complicado porque imagina só, num departamento, qualquer departamento hoje, por exemplo, aqui na igreja, um departamento tão grande como esse aqui, tem gente que só a esposa participa, o marido não, ou vice-versa.
Tem demais. Entendeu? Por isso, pastor, que eu gosto de sempre falar isso também. Assim, ó, se tem um negócio chato na igreja, é confraternização de final de ano. Porque aquilo ali não deveria ser confraternização de final de ano. Aquilo ali é a festa de quem não se conhece. Né? Então, qual que é o grande segredo da música? É a gente ter uma vida de confraternização. Por quê? Porque um departamento que se conhece, que se gosta, ele desenvolve um negócio maravilhoso. Honra. Quando você desenvolve honra, aquilo que a pessoa carrega é liberado para sua vida. Glória a Deus. Entendeu? Glória Então a Deus. eu gosto de falar sobre isso. Falar assim, ó, você tem que entender, a musicalidade é maravilhosa, mas assim, você não consegue, você tá tão desconectado da pessoa que você não percebe que ela tá bem. Você vai saber. Não só que não tá bem, você se alegrar com as conquistas. Isso é que eu acho mais precioso. Chorar com os que choram parece que aparentemente é mais fácil. Sim. Você pode ir no velório de alguém desconhecido que você consegue chorar. Aí você olha e fala, nossa, meu Deus, realmente a morte é algo muito triste. Agora, se alegrar com as conquistas, isso aí é que é o poder. Porque você olha e você diz, rapaz, o pai dele é o meu pai. Se ele está sendo abençoado, eu também vou ser. Que bom que ele conquistou o carro, que bom que ele comprou o pedal, que bom que ele conseguiu trocar o instrumento, o baixo Demarque que ele queria, né? Isso aí. Finalmente chegou o momento. Isso é maravilhoso. É se alegrar, porque... E isso, o pastor, que o senhor está falando é tão sério, né? Porque, querendo ou não, como a gente acaba indo para esse lado do pastoreio, né? A gente procura ter uma visão diferente, né? Sim. Mas, pastor, puxa vida, era só você entender que nós somos corpo. Que nem o senhor está falando. Se o pai dele providenciou isso para ele, né? Vai beneficiar todos. Então, assim... pastor, Todos são abençoados. tem gente que, por conta de algo que acontece no coração, ele volta pro final da fila tudo de novo. Entendeu? Então, quando desenvolve essa cultura do reino, né? Aí o negócio começa a ter uma proporção assim que a gente nem imagina. Glória a Deus. A conversa foi tão boa que eu não é que eu extrapolei o tempo, não. A gente poderia ficar aqui mais 5 horas, mas a gente simplesmente fez o maior palco Vinha FM da história. E eu quero falar uma coisa, rapaziada, você tem que voltar. Você vai ficar até que dia aqui em Goiânia? Quando? Quarta-feira? Não, Quarta-feira. não, tá curta demais. Sua passagem por Quarta? Goiânia tá curta. Quinta-feira eu tô indo embora. Então, Eita. até quarta eu tô aqui. Então nós vamos fazer o seguinte, então. Vou passar o Instagram do Aposan para você acompanhar a agenda dele em Goiânia. Mas antes eu quero que ele finalize dando um recado. Você, Fábio Aposan, vai escolher um músico do Ministério de Louvor para poder mandar o recado. Luiz Albino tá aqui representando tecladistas. O Renato tá representando os guitarristas. Tem os baixistas aqui. Tem batera. Aqui, ó. Tá aqui o Gabriel Manetti, baterista. Tem cantor. Quiser mandar recado pra cantor, pode mandar também. Você finaliza mandando recado pra quem você quiser. Você pode olhar de... O único que não dá trabalho é baixista. Ah, é? Tá ali um tecladista que já discordou veementemente. Bateria... Não, eu sei de uma coisa. Os bateristas, eles são os mais... Vamos dizer, os mais demonizados, vamos colocar assim. Fala baterista, se não tem que converter, né? Eles falam. Que o baterista, ele toca alto. O pastor pede, pelo amor de Deus, me ajuda. Não, mas as irmãzinhas estão pastor, ficando surdas. Baterista, você tem que olhar uma coisa bem com cuidado mesmo. Porque ó, na maioria das igrejas que você vai, o único que tá preso é ele. É verdade. É o único que tá dentro da cadeiazinha, né? O quadradinho ali. Tem algo nesse negócio espiritual aí. Tem algum mistério Por aí. que é o único que tá preso? Deus colocou ele preso lá por algum motivo, né? É. Mas assim, você vai dar o recado, mas você vai dar o recado apontando na câmera não, ali. mas eu vou falar um negócio aqui sério. Antes de brincar, eu só queria falar algo assim, de verdade, que é o que eu tenho percebido, né? Eu tô lendo um livro, o pastor, que tá realmente mexendo demais comigo, né? Sim. Um livro do pastor Bob Sorge. Já ouviu falar dele? Pastor Bob Sorge. Não conheço, Bob Sorge. O nome do livro é A Próxima Onda. Né? Benção. E ele fala sobre essa parte do louvor. O testemunho desse homem é algo assustador, né? Porque ele era um ministro de música e ele pegou uma enfermidade nas pregas vocais, né? E hoje ele só pode falar coisa de 50 minutos por dia. Tudo regulado. E não fala, ele fala igual, parece o Darth Vader falando assim, ele não tem voz, ele assopra, né? Sim. E ele escreveu vários livros e esse último livro ele começa a falar, apontando para onde Deus está trazendo a adoração, para onde ele quer, né? Amém. E ele começa a falar de coisas que são perigosas para os dias de hoje, né? Porque ele fala que hoje nós não temos mais uma música que é inspirada. Hoje nós tocamos na nossa igreja a playlist do YouTube, onde esse cara entra, né? E então, o meu conselho mesmo assim é a gente, como departamento de música, né?
entender a seriedade do que nós estamos fazendo e fazer com que o povo entenda como é sério essa parte da adoração. Porque uma vez eu tive o privilégio de tocar com o Ron Kenoly e ele me deu uma das maiores surras da minha vida, assim, né? É mesmo. Teve um momento, assim, antes de começar a reunião, que ele virou para mim e apontou assim e falou assim, ele falou, Fábio, Deus está disposto a tocar baixo hoje, você poderia sair, por favor? Ele começou a conversa assim. Meu Deus. Você pode, por favor, dar licença? Né? E eu entendi o que ele estava querendo dizer com aquilo, né? Mas ele falou um negócio tão sério, ele falou assim, ó, numa reunião, na maioria das vezes você vai ver oração, né? Música, oração, dízimos e ofertas, pregação da palavra, né? Ele fala dos momentos que tem em várias igrejas do planeta. Uhum. Mas ele fala um negócio assim interessante. Ele fala assim, ó, dízimos e ofertas, ao contrário do que muita gente pensa, dízimos e oferta é para alcançar você. Aí ele fala assim, ó, oração é para alcançar você também, né? Aí ele fala assim, pregação da palavra também alcança você. Aí ele fala assim, agora a música. Ele falou assim, a música era, e ele disse assim, eu vou falar era. Ele falou assim, era o único momento da reunião que a gente fazia exclusivamente para Deus. A gente pegou o único momento da reunião que era para Deus e a gente também agora está fazendo para as pessoas. Eita! Né? Então, o meu conselho, assim, brincando, a gente fala uma série de coisas, né? Depois já eu vou brincar, mas eu queria que a gente tivesse essa responsabilidade de ter essa consciência de preparar o ambiente para que Deus ele possa alcançar as pessoas depois. Amém. E também preparar o coração das pessoas para entender algo que é poderoso. Na eternidade não vai ter conferência profética, não vai ter pregador de nome, não vai ter nada disso. Não vai ter oração por curas e milagres. Não vai ter. Então, assim, a gente precisa voltar para o lugar certo, o local, o lugar de origem, né? De estar na presença, de não querer sair da presença. Amém. E assim, aquele momento onde a gente tem que parar com essa cultura diabólica que o departamento de música eles são colocados em primeiro lugar para os crentes atrasados chegar. Não, é a parte que a gente dedica totalmente para ele. Sim. Com isso, a escolha do repertório vai ser diferente. Com isso, a vida durante a semana antes de pegar o seu instrumento, ou o seu microfone, ou a mesa de som, ou a câmera, vai ser também totalmente diferente. A preparação é outra. Preparação, né? Eu sempre gosto de lembrar do que aconteceu com o profeta, né? Antes de Deus enviar fogo, ele teve que reconstruir o altar. Eu acredito que a gente está nesse momento, pastor, de reconstrução. Amém. Né? E nessa reconstrução, aí vem algo que eu vou arrumar um pouco mais de inimigo, né? Nessa reconstrução, algumas pessoas precisam sair. Elas estão no lugar errado, né? Elas precisam sair ou acertar o coração. Sim. Né? Se a gente fizer isso daí, pastor, nós não vamos mais precisar orar por cura. Porque o próprio dono da festa vai estar na festa, né? Amém. Então, eu queria que o povo entendesse isso. Eu acredito que a gente chegou nessa estação onde as pessoas comovidas pelo Espírito vão entender. Falar assim, ó, ou eu acerto a rota, ou eu preciso sair, porque senão estou comprometendo o ambiente. Eu vou fazer o que o Ron Kenoly disse, né? Deus está disposto a tocar baixo hoje. Você pode dar licença? É um negócio o Senhor muito vai sério. tomar o lugar, o centro da reunião. Exatamente. Agora, com relação ao recado... Agora é o seguinte... Olha, você já tomou um recado. Eu não sei se você percebeu, ele já deu o recado. Mas agora ele vai dizer diretamente. Eu sinto que acho alguém... que eu vou falar pro ministro de música. Ei, agora, ó. Meu Deus. Quando ele erra a letra... Esse menino aqui é meio esquisito, esse menino. Olha, o que ele tocava mesmo? O Luiz Não Albino, fala, ele toca... O Luiz Albino, ele é tecladista, é produtor, mas ele é o maior caça-talentos de Goiás. Depois eu vou contar quem que ele revelou para o Brasil. Depois eu ponho no meu Instagram quem que ele tocava. Depois eu vou falar do Renato. Depois eu vou falar do Renato também, que ficou com dores na aqui, coluna. Aqui o Renato. Mostra o Renato lá no YouTube também. Tá aqui, ó. Agora sim, ó, pastor, não sei se o senhor concorda comigo, né? Mas vamos falar aqui. É pra ali que eu olho? Aqui, bem nessa câmera. Eu queria falar com você, ministro de música. Ministro de louvor, né? Dá lugar. Eu queria só perguntar um negócio pra você. Qual a motivação de você ficar fazendo crossfit com a igreja? Eita! Levanta, abaixa, pula, corre.
burpee, polichinelo. Deixa eu falar um negócio aí. Não faz com culto, não. Não faz com... Não. Faz isso não. Não faz isso, cara. Deixa eu falar outra coisa. Não te falaram que o pregador da noite já tem? Né? Assim, você pode falar na introdução, você pode contextualizar o que vai ser cantado, ministrado, mas assim, dá para fazer isso durante o tempo da música, né? Eu acho que... O que tá acontecendo? Por que você tá pregando 2 vezes? Por que você já... O pregador acabou de pregar, quer pregar de novo? Não, e outra coisa, né? Na maioria das vezes... Eu sei de onde você tá tirando essas fontes desses textos. Eita! Caixinha da promessa. Isso aí, você tira um texto de lá, entendeu? O corrente do bem é de lá. Sim, eu sei. Legião de não sei o que lá. Você fica vendo essas coisas. Meu Deus. Você ouviu alguém falando e você quer falar na sua igreja. Não faça isso. Não faz isso. Deixa eu te falar uma coisa. Jeová vai... Tá vendo? Jeová te achou. Agora você pegou. Jeová te achou. Não faz isso não, porque você vai ser disciplinado. Deus vai te disciplinar. Cuidado, irmão. Você que prepara o que falar entre uma música e outra pelo chat GPT. Deus tá te vendo, hein? Olha a revelação. Deus tá te vendo. Agora veio mais forte a revelação, veio mais atualizada o negócio. Deixa eu falar uma coisa, entendeu? Você, né? Não faz isso não, filho. Você já varreu, né? Você limpa o microfone. Eita! Você entrega pro colega o microfone todo babado, misericórdia. Não faça isso, viu, querido? Jeová tá vendo. Não comprometa o ambiente, né? E nem a sua vida. Amém? Deus abençoe. Que é isso? Senhoras e senhores, Fábio Aposan no palco Vinha FM. Fábio, que honra. Obrigado de coração. Estava falando no início do programa e é verdade. Nós temos uma alegria de receber o Fábio. É alguém que trouxe verdades aqui sobre a adoração e a gente ama poder colocar. Eu acho que essa reação enérgica, tanto para o bem quanto para a raiva, na verdade, só uma pessoa que ela ouviu a verdade. A verdade é uma espada, né? É verdade. Ela divide opiniões. Ou você crê ou você não crê. E eu louvo a Deus pela sua vida. Obrigado. O Fábio esteve conosco aqui com os ministros de louvor da Igreja Videira. Foi poderoso. E eu queria incentivar você que é pastor, você que é ministro de louvor, líder de louvor na sua igreja, chama o Fábio Aposan, manda mensagem para a assessoria. Eu tenho certeza que sua igreja vai ser muito abençoada com a presença desse profeta, irmão, homem de Deus, que fala não a opinião dele, mas fala da palavra de Deus. Obrigado, viu? Vamos deixar os contatos. Se alguém quiser chamar Fábio Aposan, tem como? Pastor, por incrível que pareça, o povo não acredita muito nisso não, né? Mas por incrível que pareça, o meu contato é aquele que tá lá no Instagram mesmo. É aquele mesmo. Quem vai atender ou sou eu ou é minha esposa. Que maravilha. Né? Nós temos o Renato aqui, o Gleison aqui em Goiânia, que nos ajuda aqui, né? Mas a gente procurou trabalhar dessa forma justamente para não cair naquele caminho que o senhor sabe que é perigoso demais, né? Exatamente. Então é uma linha muito estreita de sair do patamar de chamado e virar um profissional da fé. Eu não quero ir para esse lugar, não. Amém. Graças a Deus, como profissional, eu sou um produtor musical. Deus me abençoou também com uma empresa lá na nossa cidade. Então, isso aqui a gente realmente faz por entender que a gente pode ajudar alguém mais longe do que a gente foi. Glória a Deus. Isso é totalmente perceptível. Essa é a parte boa da verdade. Todo mundo sente. A gente sabe que é Deus quem te usa. E pelo carinho de vir aqui, você poderia cumprir tantas agendas, mas você decidiu parar para nos prestigiar com esse tempo juntos. Obrigado, Fábio. Uma alegria sempre te receber. Portas sempre abertas aqui. E espero em breve a gente trazer um artista aqui para tocar na nossa arena aqui com você. Você de produtor, a banda Fábio Aposan. Quem sabe a gente não ressuscita, né? Traz Cacau Santos, o próprio Alexandre, seu irmão na batera. Eu tô com uns projetos aí no coração, sabe, pastor? Eu acredito que logo saia, né? Eu tenho algo assim no coração, assim mesmo de como é que eu posso dizer? De um alerta, né? E também com essa responsabilidade de passar um legado, né? Para uma próxima geração, né? Talvez eu consiga reunir essa turma toda aí pra gente fazer um projeto. Glória a Deus. Né? Porque eu acredito que isso é muito importante, né? Muito importante. E entender também um pouco mais a vida local dos pastores, né? No que pode ser ajudar. Mas eu acredito muito que o Brasil é uma das nações, se não for a nação, que vai startar, sabe, pastor? Amém. Essa chama no planeta mesmo assim, Amém. Sabe? É muito rolo, é muita bucha que tá acontecendo tudo aqui. Então, assim, é como se Deus estivesse chamando a atenção do planeta para cá. Né? Por isso que eu acredito que chegou essa estação de ter uma limpa mesmo, né? Amém. Para que o altar seja restaurado e a presença
possa fazer aquilo que ela está habilitada a fazer. Amém. E tá aqui um preparador do caminho. Com certeza Deus usa a palavra, a profecia, para exortar, edificar e consolar. Obrigado, querido Fábio Aposan. Então siga ele nas redes sociais e com certeza ouça a sabedoria. Vai lá assistir o do tecladista. Ei, você tecladista. Cristo Redentor. Cristo? Ah, não acredito. É o tecladista Cristo Redentor. É uma mão lá e outra aqui, ó. Fica tocando lá no baixo. Tá vendo, né? Não faz isso não também. Tá vendo? Ó, Luiz, põe um Albino na tela aí, tá vendo, né, Albinão? Esse aqui é Cristo Redentor? Esse tecladista aqui, não, ele é o pé de galinha. É aqui, ó? Tô brincando. Ele tá arrumando até a mala, eu vou embora. Isso é brincadeira. Tá me ameaçando porque ele tá levando meu controlador embora pra vocês trabalhar. Não, e você sabe quanto que você vai devolver pra ele, né? Depois a gente conta pra ele. Tá bom. Ouvinte, que bom que você estava aqui no Palco Vinha. Obrigado, Renatão. Obrigado, nosso querido baixista. O Gleilson. Gleison. Eu chamo ele errado, é? Até hoje. O Gleison e o querido Luiz Alvino. Fábio, você é uma bênção. Volta sempre, viu? Volta sempre bem-vindo aqui. Obrigado aos ouvintes. Um abraço pra todo mundo. E, ó, acompanha a agenda dele aí no Instagram. Tá em Goiânia. Quem sabe você não corre lá na igreja que ele vai estar. Sábado agora vai estar onde? Igreja Semear. Igreja Semear. Fábio... Setor universitário. Já vai lá, Fábio Aposan, participa lá, escuta as verdades de Deus, abraça esse homem, tira uma foto e fala, doeu, mas foi de coração, né? Foi. Como você diz, é que a palavra profética, ela dá uma chibada, mas depois ela fala, é pro seu bem, é pra você melhorar. Escuta com carinho que Deus vai te abençoar. É isso, ouvinte, que Deus te abençoe. Até semana que vem tem mais Palco Vinha FM. Tchau.